nosso segundo vídeo, e a gente está falando sobre a palavra temor. E a gente começou falando de Jeremias capítulo 32, né, que Deus nos daria um novo coração, um novo caminho, especialmente aqui para esse povo, mas Ele já fez isso conosco porque nós aceitamos a Jesus, temos um novo coração, temos uma nova realidade, vivemos numa nova realidade, e Ele diz o porquê que Ele colocaria o temor dentro de nós. Ele falou que é para o nosso bem, Ele falou que é para o bem dos nossos filhos, e Ele também falou que é para que a gente nunca se aparte dEle. Isso aqui é maravilhoso, gente, um Deus que quer ter relacionamento conosco. Então a gente não pode ver o temor como se fosse um Deus querendo mostrar o quanto à parte nós estamos. Não, Deus quer justamente com que a gente chegue perto. E é isso que o Novo Testamento nos mostra de maneira muito enfática, que Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele disse aqui no verso 38, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No final do verso 37, diz lá que ele congregará aquele povo que estava longe por causa do seu pecado e fará com que eles habitem seguramente. Habitar, eu falei para você, é um símbolo de aliança, é um símbolo de casamento. Deus quer ter aliança. E aliás, ele fala isso no verso 40, né? Farei com eles aliança eterna. Aleluia. É uma aliança de relacionamento. E temor está dentro do pacote de relacionamento. Aleluia. A gente falou sobre a palavra submissão e agora a gente está falando sobre a palavra temor. Então o temor do Senhor, gente, começa com uma visão correta da pessoa de Deus. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo começa com a visão de quem Deus é. Uma visão clara de quem Deus é. Quem é Deus para mim? Quem eu percebo ser Deus? Porque isso faz toda a diferença na interpretação da palavra temor. Foi o que a gente viu na etimologia da palavra. Se eu não conheço a Deus, temor pode virar terror. Mas se eu conheço Deus, temor pode virar admiração, pode virar adoração, pode virar reverência, pode virar devoção. E é isso que Deus espera, uma visão clara de quem Ele é, para que nós possamos ter uma resposta correta a quem Ele é. Aleluia! E é isso que Deus está esperando da gente. Você não se anima com isso? Eu estou aqui animado. Então, quando a gente tem a perspectiva correta, não respondemos de forma errada. Muitas pessoas ainda adoram Deus por medo, que é a resposta errada à santidade de Deus. Se nós estamos falando que temor é admiração, olha só que interessante, admiração em português significa olhar com grande interesse. Você já olhou para alguma coisa com grande interesse? Aquela televisão, por exemplo, aquela televisão que você está olhando, e aquela visão que você quer, 50 polegadas, Smart TV, e tem tudo, né? Só falta imprimir dinheiro no caixa, do caixa eletrônico ali, sair pela televisão. Tem tudo, pastor, ela tem tudo. E você fica ali babando nela, admirando, olhar com interesse. Isso é uma das palavras, do significado da palavra admiração. Ou seja, isso tem a ver com contemplação. Fala de considerar ou apreciar. Ou seja, quando admiramos a Deus, nós apreciamos o quê? Suas qualidades. E estimamos quem Ele é. Porque não é possível adorar a um Deus a quem não apreciamos. Não é possível adorar a um Deus a quem não admiramos. Matt Redman, um cantor britânico, ele diz que, em uma das suas canções, ele diz que não é possível adorar se a gente primeiro não vir, não enxergar. Aliás, Jesus diz isso até na questão lá de Nicodemos, João capítulo 3, ele diz que não é possível entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Não é possível ver o reino de Deus se você não nascer de novo. E ver ali fala de experimentar. Gente, quando a gente começa a ver Deus,
a experimentar quem Deus é, isso vai crescendo a admiração. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, comece a se lançar mais nos braços de Deus e você vai começar a ver quem Deus é. E vendo quem Deus é, eu te prometo, é bíblico, isso vai transformar. Se você tiver de coração aberto, isso vai transformar a maneira como você adora a Deus. Hoje em dia tem surgido um movimento maravilhoso de intimidade com Deus, de pessoas que têm visto Deus se manifestar, têm visto Deus por quem Ele é. E, gente, não vamos tentar ficar separando, presta atenção nisso, não vamos tentar separando. Ah, não, vocês estão aí pensando só no que Deus faz. Ei, aquilo que Deus faz é aquilo que Ele é. Deus não se separa daquilo que Ele faz, o que Ele faz é o que Ele é. E muitas vezes nós como crianças, presta atenção, muitas vezes nós como crianças, nós sim desejamos Deus só por aquilo que a gente pode ter dele. Mas Deus não nos nega isso, sabe por quê? Porque muitas vezes através daquilo que a gente tem de Deus, a gente começa a ter uma percepção de quem Ele é. Você sabia que todo o nome de Deus que foi registrado no Velho Testamento, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu, veio através de uma ação de Deus primeiro? Deus se manifestou e por causa daquela manifestação, alguém viu Deus por aquilo que Ele era. E por aquilo que Ele era, então, eles começaram a adorar em outro nível. Deus quer levar a gente a adorar de outro nível. Se você está fazendo essa escola, eu sei, é porque você quer adorar a um Deus de maneira diferente, de maneira mais profunda. E nós estamos aprendendo com o temor do Senhor a adorar a Deus de maneira mais profunda. O que isso quer dizer? Eu e você gastamos tempo para admirar a Deus. Por isso contemplação é tão importante. Contemplação, então, é olhar com grande interesse. É isso que eu quero. É a tua presença que eu quero. É a tua voz que eu quero. Eu quero mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Gente, isso é uma atitude de temor. Porque isso começa com uma admiração em que Deus é. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, falando da volta de Jesus, do juízo de Deus, fala quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Olha só, temor, aleluia. Falando da crença, falando da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. Então a fé em quem Deus é vai nos levar a um posicionamento de admiração. E não só admiração, mas de glorificação. Ou seja, nós glorificarmos a esse Deus. Tudo começa pela fé, gente. A gente já falou que fé é justamente a substância do nosso louvor, da nossa vida de adoração. Sem fé é impossível andar com Deus. Então, quando nós temos fé em Deus, e nós já falamos que fé é um relacionamento, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, duas coisas vão acontecer. E aqui, em 2 Tessalonicenses, está dizendo dessas duas coisas. Admiração. Temor. Segundo, glorificação. Ou seja, as pessoas vão ver Deus através de nós. Nós mostraremos Deus para as outras pessoas. Nós mostraremos quem Jesus é para as outras pessoas. Porque a palavra glorificar aqui, ela tem um sentido justamente de contar para os outros a fama de alguém. De contar para os outros a virtude de alguém. Quando Pedro diz lá que nós somos reis e sacerdotes, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva, ele fala que tem um fim para aquilo, para que vocês possam anunciar as virtudes. Glorificar fala de anunciar as virtudes, as qualidades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando Ele voltar, Ele vai voltar e ainda será glorificado através de um povo que o admira. E o admira porque vive pela fé. É assim que Deus está nos tratando, gente. A admiração, então, pela palavra, estimula os nossos pensamentos. A palavra glorificar aqui, doxa, o sentido, a raiz da palavra glorificar aqui, doxa,
tem o sentido de que tipo de pensamento você tem acerca da outra pessoa. Pensamentos bons, pensamentos que exaltam a outra pessoa. Então, quando a gente está falando de glorificar, começa no pensamento. Que tipo de pensamento eu tenho tido acerca daquela pessoa? Porque a minha admiração ela vai ser resultado daquilo que eu tenho pensado. Aleluia! Então, a admiração pela palavra estimula os nossos pensamentos, as nossas imaginações na verdade de quem Deus é. Eu preciso continuamente, aleluia, renovar a minha mentalidade para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preciso renovar a minha mentalidade em quem Deus é, porque vai chegar no dia da tribulação, no dia da adversidade, e eu preciso me lembrar que Ele já venceu o mundo. Eu preciso me lembrar que Ele é um Deus bom. Eu preciso me lembrar que Ele continua sendo um Deus que me valoriza. Eu preciso me lembrar que Ele é um Deus que me coloca para cima, que me chama para perto, que mesmo quando me disciplina é porque Ele me ama. Uau, isso é maravilhoso, gente. Chega nesse dia, no dia da tempestade, eu preciso me lembrar. E é no dia da tempestade que eu vou adorar a Deus também, com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Eu gosto dessa explicação do que é adoração, por William Temple. Ele diz que adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus. É o que a gente está falando sobre o temor do Senhor, respondendo à santidade de Deus, admirando quem Deus é, admirando um Deus santo. E o William Temple fala que a adoração é despertar essa consciência. Toda vez que você está despertando a consciência por quem Deus é, uau, ali começou aquele processo de adoração. Aleluia! Não é só o levantar de mão, gente. O levantar de mãos é consequência de um coração rendido. O dobrar os joelhos é consequência de um coração humilde. Veja, tudo começa dentro. E o William Temple ele conseguiu captar isso. E ele falou que adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus. É alimentar a mente com a verdade de Deus. Eu e você precisamos alimentar o nosso homem interior todos os dias. Sabe por quê? Porque se a gente não alimentar o nosso homem interior, o mundo vai alimentar o nosso homem interior. Com notícias de vírus, com notícias de catástrofes, com notícias ruins, de previsão ruim para o próximo ano. O mundo quer alimentar a nossa mente para quê? Para que pare a vontade de Deus de se manifestar na nossa vida. Mas eu e você, como adoradores verdadeiros, nós alimentamos a nossa mente com a verdade de Deus. Ele fala purgar ou limpar a imaginação pela beleza de Deus. Uau, fala de contemplação. Contemplar a beleza de Deus. E quando a gente contempla a beleza de Deus, a nossa imaginação, ela vai para outro nível. E muitas vezes o que a gente tem é uma imagem errada de Deus. E o William Temple conseguiu captar isso aqui, ele está dizendo, vamos limpar a nossa imaginação de quem Deus é, contemplando a beleza de Deus. Contemplando quem Deus é. Depois ele fala de abrir o coração ao amor de Deus. Veja, Deus é amor. Aleluia. O apóstolo João nos mostra muito isso. Então vamos abrir o coração ao amor de Deus. Você está vendo que tudo começa numa atitude do coração e por fim ele fala de dedicar a vontade para o propósito de Deus. Dedicar tudo aquilo que você é, sabendo que Deus tem um caminho melhor para você. E é por isso que no Salmo 27, verso 4, e está aí na sua apostila, na versão amplificada, na versão da Bíblia Viva. E Davi, dizendo isso no Salmo 27, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E não apenas a buscarei, eu investigarei. Eu pedirei constantemente. Davi era uma pessoa que buscava a Deus, ele queria mais. O temor do Senhor nos faz querer mais. Porque quando a gente conhece verdadeiramente esse Deus que é amor, esse Deus que é santo, uau, um Deus que se dá, a gente entende que é um Deus que quer se doar cada vez mais. E Davi entendia isso, pedirei constantemente que eu possa morar na casa do Senhor, ou em sua presença, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, a sua doce atratividade e agradável afeto,
e meditar, considerar e inquirir no seu tempo. Veja se isso não tem a ver com uma pessoa que teme a Deus. Ou seja, o temor não é aquele medo onde eu reverencio por medo. Não, o temor fala de admiração. Essa atitude aqui de Davi nos mostra uma atitude de admiração a Deus. E essa atitude de admiração nos leva a querer mais por Deus. Salmo 27, no verso 4, na Bíblia Viva, diz: há uma coisa que realmente desejo do Senhor. O privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Davi então entende esse princípio de contemplar, ou de estar fascinado com o que ele vê sobre Deus, de estar extasiado, de estar impressionado. Lembra que a gente falou que é uma das definições da palavra temor na sua etimologia é estar impressionado. Davi estava impressionado com Deus e ele queria mais. Então ele contempla, ele está fascinado, mas ele também quer meditar, ou seja, receber instrução. Ele está contemplando. Veja que a adoração ela tem ela é revelação e resposta. Deus se movimenta, eu respondo. Davi está ali se colocando numa posição de olhar para Deus e de admirar a Deus, mas ele também está aberto para meditar. Ou seja, aquilo que Deus vai falar para ele, ele vai prestar atenção, meditar ou receber instrução clara em como viver, em como agir, em como ministrar. Davi aqui no Salmo 27 nos dá uma aula do que é temor. A palavra contemplar no hebraico, rassá, rassá significa ver, perceber mentalmente, contemplar com prazer, mas também ter uma visão e profetizar. Quando Davi está falando de contemplar, ele está falando de perceber algo no mundo espiritual. E quando ele consegue perceber aqui, a palavra razar não apenas fala de visão, mas fala de profecia, fala de abrir os lábios e confessar aquilo que você está vendo. Aleluia! Ou seja, a visão que temos de Deus determina o tipo de resposta que nós damos a Ele. Se de medo ou admiração. Você consegue entender isso? E o meu desejo nesse nosso vídeo de hoje é com que a palavra temor, ela cresça no seu coração ao ponto de você admirar mais a Deus. E ao admirar mais a Deus, você possa se jogar mais nos braços dele. Temor nos faz nos jogar mais nos braços do Pai. Espero que você tenha pegado esse espírito, o verdadeiro espírito do temor. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.